Amigos do Facebook, amigos, amigas, estamos aqui, Ernesto Albuquerque, começando os 60 minutos a partir de agora. O nosso prefixo já está no ar, contamos aí com a sua participação, tá ok? Pode mandar mensagens, mandar reclamações, reivindicações, fazer o seu comentário na nossa página. Estamos aí começando os 60 minutos. 13 horas e 8 minutos, muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania 104.9, também pela internet, www.radiocidadania.com.br e também aplicativos para celular gratuitos que você baixa normalmente, tranquilamente, coloca no seu celular a Rádio Cidadania e você nos leva aí e leva toda a programação para qualquer parte do Brasil e do mundo. Uma boa tarde a todos, amigos do Facebook, amigas do Facebook, Cláudio Duarte, Toninha, um abraço a vocês, também Ítalo Bertoni, começando os 60 minutos aqui pela Cidadania FM. Os apoiadores culturais, as importantes empresas aqui ao nosso lado. Também conosco os amigos e amigas aniversariantes. Um abraço para Márcia Rocha e para o Fernando Caram. Estaremos mostrando as notícias do dia aqui na Cidadania, parceria com a agência Rádio Web e Rádiosnet direto de Brasília. Também as notícias locais através dos blogs informativos aqui da Estância Turística de Avaré. Previsão do clima, tá friozinho hoje, chovendo, pouquinho, mas tá. Esta é a previsão, melhor com chuva do que sem chuva, né, Titonelli? Também estaremos mostrando a área de saúde, estaremos mostrando informações interessantes para vocês, inclusive falando aí a possibilidade do pernilongo transmitir a zika, mas essa ainda para preocupar todo mundo. Isso foi uma descoberta da Fiocruz, as contas do governo Temer mostrando aí que o buraco é mais embaixo e não vão aumentar salários de funcionários federais e também o salário mínimo vai ser menor, hein, pessoal? Daqui a pouquinho eu vou dar detalhes, R$10 a menos aí, previsão para o ano que vem. Tudo isso e muito mais aqui na Cidadania FM, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 13 horas e 11 minutos, amigos aniversariantes da nossa agenda. O Paulo Ricardo Faria, aniversariando hoje. A Priscila Maria de Oliveira Zanluc, lá da Unimed. A Rosa Mazetti, que já foi nossa ouvinte, já falecida, faria aniversário hoje. Um abraço para a família aí, que sempre nos acompanhou. Silvia da Luz Butini e Nilson Aparecida Butini, aniversário de casamento. Também o Rodrigo Albuquerque, meu sobrinho, aniversariando hoje. Um abraço para o Rodrigo. Já comemoramos domingo, né, Rodrigo? Pois é. E o Paulo Skromov, meu cunhado, aí, dois parentes. Paulo de Matos Skromov, que está morando lá em Araçoiaba, aniversariando hoje. Parabéns ao Paulo. É uma grande figura aí, que já foi colaborador da rádio e tudo mais. Agora está morando longe, lá em Araçoiaba, junto com a Norminha, né, Norminha? Um abraço para o casal aí e para o Alexandre também. São os amigos e parentes nossos aí. Um abração. A Dona Maria Margarida Piedade Novaes entrando na nossa página, viúva do Dr. Paulinho, né? Um abraço para a Dona Margarida, que é uma figura importante aí na história da cidade e também na vida política da cidade. Um abraço aí e a mãe do Poio, né? Um abração aí a Dona Margarida.
O DI Ressonância Magnética está conosco, o DI Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Tô Ronaldo, um abraço, sempre presente lá na Câmara. NT Chaveiros, o Nelson sempre disposto, 997-61-1501, deu problema na chave, na fechadura, quem resolve é o Nelson, NT Chaveiro, Avenida Paranapanema 263, e o fixo é 3732-779. E também estaremos mandando um abraço agora para o Miranda Táxi. Você pode viajar para qualquer parte da cidade, do Brasil, e também você pode marcar com antecedência de 24 horas, 997-29-9608. 997-29-9608, ou pode usar o WhatsApp, que ele está sempre atento aí. Otávio Clivac também acessando, um abraço, obrigado aí por acessar a nossa página. E lembramos que o tema reforma política está em todos os jornais, estão falando em financiamento eleitoral privado, agora uma nova versão do relatório fala que vai ter um aumento dos limites de doação de pessoa física para 50 mil reais, e tudo isso está sendo muito debatido lá em Brasília, e amanhã nós estaremos conversando aqui no ar ao vivo com o deputado Paulo Teixeira, que nós estaremos entrevistando amanhã sobre reforma política. E eu acho interessante, um momento oportuno, ele que está lá no olho do furacão, né, estará explicando para a gente o que os deputados pretendem, qual é o consenso, qual é o dissenso e tudo mais, as coisas que estão discutindo lá em São Paulo, lá em Brasília, melhor dizendo, e o deputado federal Paulo Teixeira estará conversando conosco amanhã. Para a semana que vem, lembramos que tem o título de cidadão aí do padre Adélcio Augusto Soares, iniciativa do vereador Alessandro Rios Conforte, será na quarta-feira, dia 23, 7 horas da noite. Vamos fazer um esforcinho para estar por lá. E ontem estivemos, aliás, o único vereador presente ontem, na palestra do professor de Direito Administrativo e advogado brilhante, o Rafael Valim, que é aqui da cidade, e fez uma bela palestra, ele que escreveu um ensaio sobre o estado de exceção, inclusive o neoliberalismo, o estado de exceção e o combate à corrupção. Tudo isso ele comentou ontem de maneira muito competente. Estivemos lá, o Ivan também esteve, o colaborador aqui da rádio, o Daniel Trevisan, lá do Instituto Federal também, o Sebastião do Instituto Federal, e muita gente, a Toninha esteve por lá também. Tiramos foto com ele, né, Toninha? Tiramos fotos aí com o Rafael Valim, que é e vai dar uma nova palestra dia 29 lá no Instituto Federal, exatamente sobre o livro dele. Então, para quem tiver interesse e não pôde ir ontem, o Rafael Valim estará no Instituto Federal dia 29 de agosto. E no dia 22 de setembro, à noite, sexta-feira, já estamos definindo, vai ser no Instituto Federal a palestra do Gessé de Souza. Gessé de Souza é professor da Universidade Federal Fluminense e um dos sociólogos mais brilhantes atualmente. Interessante aí para todo mundo da área da educação, para todo mundo interessado na situação do Brasil, né? Sexta-feira, dia 22, com uma oficina no dia 23, que está para ser definido o local e horário aí também, né? Ok? Então, tem mais uma outra palestra que, assim que confirmar, nós estaremos divulgando também palestras interessantes para ter uma visão alternativa, né, do que está acontecendo com o Brasil. Pare o mundo que eu quero descer, Titonelli. O que está acontecendo com o Brasil? Eu pergunto para você, você não me responde? Eu também não sei. Eu também não sei a resposta, quer dizer, a coisa está complicada. Será que o Brasil tem jeito, Titonelli? Não sei. Toda vez que eu pergunto do tempo, você me responde. Agora, quando faço as perguntas mais difíceis, né, quem tem a resposta, né? Ninguém tem resposta. Abraço aí para Roselane Colela, entrando na nossa página também aí. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo. Daqui a pouquinho, vamos ver se a temperatura continua baixa ou não, se a chuva continua, se não continua, acessando o clima-tempo aí, aqui nos 60 minutos. A mínima de hoje, atenção, anota aí, 10 graus centígrados. Tava friozinho a madrugada mesmo. Sentiu frio lá pelos lados do Ilho Gambino, Antônio? Você não tá. Ainda não reassumiu, desculpe. É verdade, daqui a pouco ele vai reassumir. Vamos acertar essa situação, hein, Titonelli? Precisa acertar logo aí. 10 graus de mínima, 21 de máxima. E possibilidade de chuva 25 milímetros, hein, pessoal? Nota aí, bastante chuva hoje.
vai chover, segundo aqui o Climatempo, chuvoso de manhã, realmente estava, aberturas de sol à tarde, pancadas de chuva que vão até a noite, portanto, 25 milímetros, e a temperatura máxima, portanto, 21 graus, mínima 10 graus. Mas a umidade relativa do ar entre 47% e 85%, o vento soprando a 11 km horários e o sol nascendo às 6h40 e se pondo às 18 horas. O dia está aumentando aí progressivamente. Essa é a tendência do clima aqui para a estância turística de Avaré. E o Reinaldo ligou aqui para nós, conversou aí com o Titonelli e disse o seguinte, que ele trabalha ali na região do Largo da Matriz, né? Ele não tem banheiro público para fazer as necessidades fisiológicas. Ele está reclamando isso, antigamente tinha lá do Largo da Matriz, não tem mais, então é uma dificuldade. Isso numa situação normal. Imagina se o indivíduo estiver aí numa situação de emergência em Titonelli. É um problema muito sério. Então, atenção prefeitura, reclamação do Reinaldo, não tem banheiros para fazer as necessidades fisiológicas ali naquela região onde ele circula, onde ele trabalha. Está aí feito o desabafo e o pedido, a reivindicação do Reinaldo. Abraço para o Ludinei, que é garçom lá no Dom Gaspar, estivemos conversando com ele domingo, ele ouve habitualmente a Cidadania, um abraço e coloca todo mundo lá para ouvir no Dom Gaspar. E a Roselaine Colela, que é lá de Botucatu, ela está dizendo que está muito frio lá em Botucatu também. Aqui não está tão frio, viu, Roselaine? Não está tão frio, mas está um arzinho aí, um pouquinho gelado, vamos dizer, né? A Maria Eduarda Monta também acessando, José Antônio Camilo de Godoy, abraços, e vamos compartilhar daqui a pouquinho na página da Rádio Cidadania FM. Vamos a Brasília. Brasília, duas matérias, viu, Titonelli? Duas matérias, as contas de 159 bi, e ficou aí o rombo. Inclusive, diz aqui o jornal Estado de São Paulo, que o mercado vê risco de rebaixamento do rating do país. O mercado só pensa no rating, né? Que coisa, a situação, o risco aí do país. E a previsão é que Michel Temer deixe o governo, se não deixar antes, né? Em 477 bilhões de reais de déficit. E também nós vamos complementando aqui, falando a repercussão desse anúncio das contas, que muita gente torceu o nariz para isso. Vamos lá. Após uma semana de muita discussão, o governo federal anunciou nesta terça-feira o novo orçamento para este ano e 2018, que terá um rombo maior do que o esperado. O déficit, ou seja, resultado negativo, as contas no vermelho passam de 139 bi neste ano para 159 bilhões, o mesmo valor previsto para 2018, quando a expectativa era de um resultado negativo de 129 bilhões de reais. O impasse entre a área econômica e a política motivou o atraso na divulgação. Os políticos queriam um rombo maior, de 170 bi, isso para garantir repasse a aliados. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, explicou que a mudança de meta fiscal se deve à queda na arrecadação, algo próximo de 42 bilhões a menos do que o governo esperava. O que está se arrecadando de fato é muito menos, por razões diversas, e depois uma série de outras também questões que levam, vamos sumarizar agora, portanto, a uma queda total aqui de receitas primárias de 42 bilhões. Além de mudar a meta fiscal com um rombo ainda maior, o governo preparou outras medidas para tentar aumentar a arrecadação. Vamos a elas: tributar fundos de investimentos, reonerar a folha de pagamento de empresas e setores isentos, e outras medidas que atingem diretos funcionários públicos, como cortar 60 mil cargos, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores para 14% e congelar reajustes. Medidas essenciais, segundo o líder do governo, Romero Jucá, do PMDB. O governo está tomando uma série de outras medidas que vão conter o gasto público, exatamente para dar o exemplo e começar cortando na casa. É claro que nós temos que votar a reforma. A proposta precisa ser aprovada pelo Congresso. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. A mudança da meta fiscal do governo repercutiu no Congresso Nacional. O presidente Michel Temer autorizou um rombo maior nas contas do país para este ano e para 2018. O valor negativo será de 159 bilhões de reais, 20 e 30 bi a mais, respectivamente, que o esperado inicialmente. Para a oposição, essa é mais uma face da desordem econômica no país. Já os governistas dizem que o Planalto é realista e evita aumento de impostos. Para Lindbergh Farias, do PT, Temer quer um cheque em branco para continuar a compra de apoio político. Se o governo tivesse uma outra postura, discutisse de forma republicana a alteração da meta e para onde iria esse recurso, a gente até discutiria, desde que sejam verbas dirigidas e carimbadas para determinados ministérios. Já o líder do DEM na Câmara, Efraim Filho, pondera que a mudança da meta é a única saída para evitar impostos. Então é hora de ter transparência. Se houve a frustração de receitas, é hora realmente de poder fazer a revisão da meta para que não tenhamos de aumentar impostos. No Senado, Ronaldo Caiado, também do DEM, diz que o Congresso precisa se debruçar nos números e analisar os cortes feitos pelo governo. O governo, então, concedeu aumento ao funcionário público, sabendo que não teria capacidade dentro da meta que ele propôs de ser atingida. Simplesmente a população seja penalizada. Para Alessandro Molon, da Rede, o governo quer empurrar os problemas na conta da União para o Legislativo. Quando transferiu para o Parlamento, o ONU esqueceu. O governo não conseguiu fazer o dever de casa, a crise política se prolongou, o governo gastou dinheiro público com emendas parlamentares para... A proposta precisa ser aprovada pelo Congresso. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal 60 Minutos. Cidadania FM. São 13 horas e 26 minutos, realmente situação caótica da economia no Brasil. A gente percebe por essas duas matérias, o governo de fato gastou e gastou demais, liberou emendas demais, enfim, deu vantagens para que o pessoal votasse, a maior parte dos deputados votassem 260 e poucos, 63 se não me engano, para não deixar a investigação de Temer, e o rombo foi aumentando, e o buracão está maior que o buracão lá do Arenon, viu, Tonanda? Um buracão aí enorme com relação às contas, a tal de meta fiscal, né? E o déficit chegando a 159 bi, vou repetir, para o ano que vem é a mesma previsão, somando tudo dá 477,5 bilhões de déficit quando o Temer estiver encerrando em 2018 seu mandato, se ele cumpri-lo integralmente. Um abraço aí para o Ferrari e para a Donária, também para Alda Miriam, para Fabiane Pagani, também a Amália Escuro, boa tarde, está com chuva, né? Está gostoso, né, Amália? Também Hélio Pereira e o Paulinho Novaes, está sempre nos acompanhando aí, procurador do Estado, tá ok? Um abraço para todos, mais gente aí acessando, daqui a pouquinho a gente vai mandando um abraço para todo mundo, e preciso mandar um abraço para os aniversariantes aqui do Face, o Paulo, que eu já mandei, o Paulo Scromove, o Zé e a Ana Caroline, deve ser o Zé que está fazendo aniversário hoje, parabéns, Sirlene Cristina Martins Zaratini, aniversariando hoje, também a Michele Silva, o Rodrigo, que eu já mandei um abraço, a Ana Letícia Correia também aniversaria hoje, Benedito Augusto da Silva, Roquinho Martins e também a Priscila Zanluque do Negrão, que já mandamos um abraço também. Parabéns aí a todos os amigos, também obrigado a Isabela Paixão Ferrer, que está acessando a nossa página aí. E vamos a mais informações, abrindo as notícias locais. Em nota, o Sindicato dos Funcionários Públicos de Avaré criticou as últimas ações do prefeito Jô Silvestre. Segundo o sindicato, a prefeitura mostrou mais uma vez falta de estrutura e desacordo de seus departamentos ao publicar uma resolução e, ao mesmo tempo, agir de forma contrária às suas próprias determinações. Isso foi constatado após a análise de um decreto em que o governo expõe a contenção e redução de despesas gerais, além da limitação de empenhos e redução de gastos. Logo em seguida, aumentou em aproximadamente 45% o salário de comissionado lotado no Paço Municipal.
A decisão, segundo o sindicato, fere as tratativas e negociações salariais que estão tramitando junto ao atual governo. E fala que é uma verdadeira piada. A coisa começa a tomar rumos de piada. Estávamos até o momento querendo crer na boa vontade de ao menos parte dos representantes da atual gestão. E diz aí o presidente do sindicato, mas após os últimos desdobramentos observados, isso está bastante difícil. Palavras aí do Leonardo do Espírito Santo, presidente do sindicato. Atualmente, conforme detalhes fornecidos ao sindicato, a prefeitura também, ou melhor, mantém 35 pessoas em cargos comissionados variados. A prefeitura alega estar com o limite prudencial estourado e, por isso, impossibilitada de ceder os 4,08% negociados com a categoria dos servidores. Também afirma não ter orçamento para aumentar nosso vale alimentação, de 200 a míseros 220, diz o presidente do sindicato, nem R$15 diários para a compra de marmitas aos plantonistas do pronto-socorro. Mas consegue aumentar o salário de um dos funcionários mais próximos ao gabinete. Antes de ser algo disparatado, é uma forma do atual governo mostrar sua consideração pelos trabalhadores devidamente concursados. O salário do citado comissionado saltou de R$ 2.088,61 para R$ 3.018, um aumento real de 44,51%. Quem nos garante que esse caso levantado é isolado? Pergunta o presidente. Tá bravo aí, né, Leonardo? Acordou de um sono profundo? Pois é, acordou. Onde estou? Estou em Marte? Não, estou aqui em Avaré. E está pegando pesado aí, porque pelo jeito não vai ter aumento. Não chegou nada na Câmara ainda e o prometido é mandar até setembro, embora a data básica todo mundo sabe que é bem antes disso. Na contramão do ato, a Prefeitura publicou na edição 830 do Semanário Oficial o Decreto 4.911, pelo qual fica estabelecida a contenção e redução de despesas gerais, bem como a limitação de empenhos e redução de gastos no âmbito da administração municipal. O sindicato afirma estar tomando, inclusive, providências judiciais contra a Jô Silvestre e contra a Prefeitura. Nesse primeiro momento, pediremos uma análise da questão por parte do Ministério Público para em seguida tomar uma atitude mais conclusiva. Para o sindicalista, a postura do Executivo quebrou vários paradigmas e, com isso, fornece material para argumentação quanto às intenções em questão. Então, está reclamando, está esperneando e tem o direito de, o famoso jus esperneandi, né? Agora, realmente a situação financeira da Prefeitura é catastrófica. Eu vou até falar sobre isso oportunamente lá na Câmara. Temos aí o levantamento da Firjan, que é a Federação do Rio de Janeiro, que faz um índice para todo o Brasil e mostra que a situação é periclitante, a situação financeira da Prefeitura. Então, tem o prefeito que virá público e, de maneira republicana, de maneira transparente, falar para os servidores, olha, não vou dar aumento por causa disso. Quer dizer, veja bem, então contraria tudo aquilo que ele falou no discurso de posse, viu, Tetonelli? Ele falou, o problema da Prefeitura, mais ou menos ele disse isso, fácil de resolver, é problema de gestão. Tá aí. Gestão ou congestão, Tetonelli? O que você acha? Então, está mais para congestão do que, não congestão, está mais para congestão, que antigamente era um termo muito usado, né? Quando a pessoa passava mal aí. Está com congestão. Então, a gestão, se o problema é de gestão, cadê a gestão? O problema realmente é a falta de arrecadação, muitas vezes prioridades duvidosas, né? Não faz o dever de casa, começa a aumentar salários de pessoas próximas, e lógico que o servidor está no seu papel, está no seu direito. Hoje mesmo, conversando com uma servidora na minha atividade médica diária, aí a pessoa me perguntou, e aí, doutor, chegou alguma coisa na Câmara sobre o projeto de aumento do servidor? Eu falei, não, até agora nada. E é verdade, não chegou nada, acabei de sair, naquele momento, tinha acabado de sair da Câmara, não tem nenhum projeto que o prefeito tenha mandado, nem para os tais míseros 4,08%, não mandou nada. Abraço para o Matheus Luciano e também para o Giva Soares, que estão aí acessando a nossa página. Voltamos a Brasília com mais duas matérias da agência Rádio Web.
uma falando de reforma política, que será o assunto de amanhã, com o deputado Paulo Teixeira, entrevista ao vivo, e também o salário mínimo. Anunciei aqui, dias atrás, que o salário seria, a partir do ano que vem, de 979. Com esse rombo, caiu para 969. Vamos a essa matéria. A reforma política aprovada em comissão especial pode começar a ser votada pelo plenário da Câmara nesta quarta-feira. Entre os principais eixos da proposta estão a criação de um fundo para financiar as eleições e a mudança do sistema eleitoral brasileiro. Estes dois pontos são os mais polêmicos. O atual modelo é o sistema proporcional. Partidos fazem coligações e, a partir do número de votos, garantem as vagas na Câmara. Nesse modelo, também existem os puxadores de votos, como o Tiririca, que arrastou 7 deputados, todos menos votados que outros candidatos nas eleições. Por isso, o líder do DEM, Efraim Filho, defende o Distritão, que vai possibilitar eleger apenas os mais votados. E acredito que o modelo de entregar ao cidadão a decisão sobre quem permanece na política e quem ele vai afastar nas urnas é a mais democrática que existe. E o modelo que está sendo proposto, majoritário, ele trata dessa forma. Já para a oposição, o Distritão dificulta a representação na Câmara e reduz a pluralidade, como pondera Alessandro Molon, da Rede. Acordo mínimo sobre a votação da reforma política, nós discordamos do sistema eleitoral que se quer propor, o Distritão, que dificulta a renovação do Congresso e favorece as pessoas muito conhecidas, e também há desacordo enorme quanto ao fundo eleitoral. O fundo para as campanhas é outra polêmica. No momento de crise, queda de receitas, investimentos e aumento do rombo nas contas, o fundo para financiar os candidatos é de 3,6 bilhões de reais. O próprio relator, Vicente Cândido, do PT, diz que o montante é alto. À frente, eu acho que ele poderá ser ajustado. Na hora que você ajustar um modelo eleitoral que seja a campanha mais barata, eu acho que não precisará gastar o 0,5% da receita líquida da União. A expectativa é começar a votar a PEC da reforma já nesta quarta-feira. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. A revisão das projeções econômicas, divulgada ontem, levou o governo a reduzir o salário mínimo para o próximo ano. O valor de R$ 979, que atualmente está na Lei de Diretrizes Orçamentárias, passará para R$ 969 durante a elaboração do orçamento para 2018. A redução, segundo o governo, se deve a uma queda na projeção da inflação para 2017. No fim de julho, o governo tinha revisado a estimativa para a inflação oficial de 4,3% para 3,7%. Por lei, até 2019, o salário mínimo será definido com base no crescimento da economia de 2 anos antes, mais a inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o indicador próximo ao IPCA, a inflação oficial do ano anterior. Da Rádio Nacional em Brasília, Daniele Soares. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito, 103. Fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmaguide, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Estamos apresentando 60 minutos com Ernesto Albuquerque. 13 horas e 38 minutos, compartilhando aí com o site, ou melhor, com a página do Face da Rádio Cidadania e compartilhando com outras páginas. Obrigado aos amigos, ao Giba Soares, que compartilhou também com a sua própria página. Só dando um abraço aí para o pessoal que já mandou um recadinho através do Face, a Mari Escuro, Paulinho Novaes, a Karen Ferraz, o Giba Soares, Roselane Nicolela de Botucatu, Nicolau Rodrigo, Ítalo Bertoni, Wilson Barcelos, Cláudio Duarte de Campinas, Cida Mori e Dito Moisés aqui de Avaré. Também temos mais aí o Paulinho Novaes, que mandou também
o seu boa tarde para todos nós aqui, e outros amigos que nós já declinamos o nome, como a Fabiane Pagani, o Hélio Pereira e a Alda Miriam, entre outros aí. Um abraço para todo mundo. Quem tiver alguma notícia, alguma informação, pode passar através do Face para a gente, que a gente também estará comentando aqui. A Karen Ferraz também acessando a nossa página aí. E vamos a mais informações. Eu vou dar uma detalhada neste assunto aqui, que nós chegamos a comentar lá na Câmara segunda-feira. O prefeito essa matéria está no site aí do Jornal Bigorna. O prefeito de Avaré, Josilei Brito Silvestre, pode ter cometido um crime de improbidade administrativa, segundo o jornal. O prefeito municipal contratou a advogada Nathalie Luzia Fernandes Biazon como consultora jurídica e a alocou na Secretaria do Comércio, onde a secretária é Sandra Regina Teodoro, que é esposa do vereador cassado Júlio César Teodoro. E a Nathalie foi exatamente a advogada do Tucão naquele processo, uma das advogadas. O prefeito assinou uma procuração jurídica, dando amplos poderes à advogada para agir em interesse do município. Coincidentemente, a advogada passou a atuar em dois projetos, ou melhor, em dois processos de retomada de áreas de doações aqui em Avaré. Isso, segundo o entendimento, não poderia atuar isoladamente, teria que atuar, se fosse atuar, juntamente com o procurador. Ou o procurador ou a procuradora que teria a incumbência de defender o poder público nessas situações. No caso, a advogada não poderia, então, isoladamente, estar atuando. É o que diz aí a legislação pertinente a essa questão. No site do TJ São Paulo, Tribunal de Justiça, consta apenas como advogada a representante do processo, a referida advogada Nathalie, doutora Nathalie, e não consta nenhum nome de procuradora. Aí o jornal A Bigorna está questionando se isso não seria improbidade. É um assunto que, aliás, anteriormente nós comentamos lá na Câmara Municipal, inclusive na nossa Palavra Livre. São 13 horas e 41 minutos, Jornal Victoriano, dizendo que o projeto Guri tem vagas remanescentes e também que um campo de futebol vira lixão em Avaré. Que situação, em campo de futebol virar lixão. E o Arenão, quando estiver pronto, vai ser um baita de um estádio, né? Não é como se fosse um estádio, o Arenão, Tonelli? Mais ou menos isso, né? Um abraço para a Marilena Aguilar e também o Juliano Rhodes acessando a nossa página aí. É verdade. E como é que vai ser a manutenção desse Arenão que vai levar 6 milhões de reais do dinheiro do turismo? Que é um absurdo, né? Eu não me canso de dizer que isso é um absurdo. Esse tipo de prioridade numa prefeitura que está endividada, que está sem liquidez nenhuma, sem recursos para investimento, e vai pegar toda uma verba que é carimbada e colocar num Arenão, sendo que Festa do Peão está declinando em todas as cidades. Eu conversei com um amigo aí que trabalha numa empresa que fornece a infraestrutura para essas festas, viu, Tonelli? Tiveram, pra você ter uma ideia, acho que em 2015, cerca de 40 contratos. Caiu em 2016 para 25 e agora apenas 10. Quer dizer, está declinando e vai investir em 6 milhões de reais num Arenão, no Boiódromo. Senhor prefeito, pense bem, né? Ou já pensou bem? Quer dizer, isso é prioridade numa cidade que está endividada dessa maneira? Então é incabível isso e não dá para aceitar esse tipo de prioridade, porque a prioridade não é isso. A prioridade é resolver, ou tentar melhorar, resolver, acho que nunca vai resolver, a questão do atendimento de emergência, urgência, melhorar o SAMU, melhorar os postos de saúde, dar atenção para a educação, para a assistência social, né? Tem tantas carências no município que, se for falar aqui, a gente fica falando o tempo todo. Então, não tem sentido numa época de crise, a gente está lendo a toda hora aí, o próprio governo federal, o governo estadual contendo despesas e aqui surfando em Arenão, em Boiódromo. Impressionante, né? Juliana Dias Arbex, obrigado por ter acessado a nossa página aí. Um lixão a céu aberto, um campo de futebol, na verdade, abandonado, preocupa os moradores do Jardim Primavera em Avaré.
Além do mau cheiro, os entulhos atraem animais peçonhentos e todas as pragas aí, né? Todos os problemas. Segundo o secretário Borges, funcionários estão fiscalizando e autuando as pessoas que descartam lixo em locais irregulares. Além disso, afirmou que um ecoponto será construído para o descarte adequado do lixo. Disse ele que vai limitar uma área de 1.500 metros na Vila Jardim, onde será construído um ecoponto. Diz que vai começar as tratativas de liberação do local, isolamento, preparar a área, tomara mesmo, tomara que tem que tomar essas providências. A moradora Andréia Santarém diz que na Vila Martins 3 tem até placa avisando que é proibido jogar lixo, mas isso não inibe a ação de alguns moradores que descartam entulho no local. No bairro Veracruz, o terreno foi tomado por lixo eletrônico. No local é possível encontrar diversos televisores, pega a Globo lá ou não, jogados até no meio da rua. Segundo o eletricista Alencar Gregório, por conta do lixo, animais peçonhentos têm aparecido nas casas. É um absurdo, né? Quer dizer, a falta de conscientização, a falta de educação ambiental de certas pessoas. Logicamente, não é todo mundo. Tem muita gente que destina o lixo adequadamente, tem muita gente que tem a preocupação com o meio ambiente, mas, por outro lado, também tem muita gente que quer se livrar do seu lixo, ou seja, ele lixo orgânico, ou lixo reciclável, ou até mesmo lixo eletrônico. Na Praça Cruzeiro do Sul, no Balneário Costa Azul, o lixo também toma conta do local. A estrada que liga os bairros de Ipiranga e Veracruz é outro alvo constante de descarte irregular de lixo. Essa matéria está no G1 aí, a TV tem de Itapetininga. Deixa eu dar mais uma olhadinha em algumas matérias mais, os blogs informativos aqui da Estância Turística de Avaré. Deixa eu abrir aqui o Jornal do Goiê para ver se tem alguma manchete também que seja interessante aí, né? Prefeito se complica com oposição na Câmara. Imprensa alerta prefeito sobre a contratação da advogada, aquele assunto que nós falamos. Influência de Tucano no governo é motivo de críticas. Eu tenho sempre perguntado o que o Tucano faz no governo, Titonelli. Você sabe me responder, pelo amor de Deus? Ah, não sei se é só isso. Eu ouvi falar, eu falei, está na sessão de Câmara, que ele tem viajado, inclusive, né, com procurador para tratar de certas coisas da pasta da Secretaria da Indústria e Comércio. Ele é marido, é esposo apenas da senhora Sandra, que é uma pessoa muito educada, esteve na Câmara, explicou, eu perguntei para ela qual o papel do marido, falou, é apenas de motorista, ele me leva até o local de trabalho. É isso só? Se for só isso, tudo bem, né? Está no papel de marido dele, né? Mas, será que ele não... A última vez que eu vi o Tucano, na verdade, foi na inauguração de um conjunto habitacional lá na Água Branca, e eu vi nitidamente que ele estava sentado no banco do carro oficial, viu, Tonelli? Então não estava só de marido, né? Estava ao lado do prefeito, inclusive. Pois é, isso, quer dizer, não está proibido fazer isso se ele é amigo do prefeito, não é nem essa a questão, né? Mas, porém, todavia, contudo, né, fica sempre uma preocupação. Um abraço para Luciana Martins, Rose e João Melo, acessando nossa página aí. Fanpop milionária, que vai ter até doação para a entidade. Quem tocou nesse assunto foi também a Marialva Biazon, na última sessão de... Vai ser vovó Marialva, hein? Parabéns aí. Vereador pede informações sobre o posto do Sebrae, foi o Toninho que fez esse questionamento, e essa matéria do Jornal do Goiê, dizendo que o prefeito se complica com a oposição. E faz alguns comentários da análise dele, naturalmente, né? Diz que observou na segunda-feira que depois das críticas ácidas e supostamente ofensivas com cobrança ao vivo, a oposição da Câmara resolveu mirar no prefeito Jô Silvestre, que, por sinal, agora vai precisar e muito de alguém que o defenda, mesmo que seja necessário faltar com a verdade. É o que ele está dizendo aqui na página dele. O que acontece é o seguinte, existem situações e existe um secretário de comunicação na cidade, que, por sinal, acumula a função de radialista. Tudo bem, pode, não pode, sendo fora do horário de trabalho, não vejo problema. O problema é que o secretário de comunicação, que é o senhor Zeno Araújo, ele usa do microfone para atacar certas pessoas. Isso não é de hoje, né?
inclusive falou em verdades no último programa, segundo me informaram, eu não ouvi, mas me falaram, do vereador Barreto. Né? O vereador Barreto fez um mandato exemplar, é nosso companheiro de partido, estivemos 4 anos lado a lado com o Barreto, e eu sempre fui testemunha da seriedade do trabalho do vereador Barreto, sempre fui. E falo isso habitualmente, sempre eu falo na Câmara sobre isso. O Barreto tem uma capacidade de trabalho extraordinária, que eu próprio não tenho, eu próprio admito, né? O Barreto dedica muito ao seu mandato, como eu também dedico, cada um na sua maneira. Eu tenho ainda a minha atividade profissional, o Barreto tem um tempo livre maior, ele sabe aproveitar esse tempo livre. Ontem mesmo esteve levantando aí questões sobre essa universidade virtual, ele levou vários assuntos interessantes que vão ser abordados oportunamente na próxima sessão de Câmara, sempre está no pronto-socorro, pós-saúde, está em todo canto. Então é um absurdo um cidadão que é radialista e secretário de comunicação falar o que fala de certos vereadores, como falou do Cabo Sérgio, como falou do Zandoná, fala de mim habitualmente, e muitas vezes com dados não exatamente verdadeiros, é a opinião dele. E se o cidadão é secretário de comunicação e acumula a função de radialista e usa do rádio para atacar os adversários políticos, ele é um elemento agregador ou é desagregador? Então, é desagregador. Não vai chamar esses agentes públicos, vereadores, para um debate republicano com o prefeito. Se o prefeito aceita ter um secretário desse nível que ataca sistematicamente pelo rádio os seus adversários políticos, adversários dele, secretário de comunicação, isso está incorporando no governo. Então, como vai ter um debate construtivo com a Câmara, sendo que a oposição tem maioria na Câmara, tendo um secretário desse porte, que vai no rádio falar mal de vereador, às vezes até com inverdades, que é o caso do Barreto especificamente, falou que o Barreto fazia uma prática que ele jamais fez lá na Câmara. Tá? Quem faz, se falou negócio de doação de caminhão de terra, esse tipo de coisa, o Barreto nunca fez isso. E o Barreto está ofendido, está chateado com esse tipo de comentário e tem razão de estar. Eu volto e meia, ele fala coisas lá de mim também, eu já estou com o couro duro, já viu, Tonelli? Eu já nem escuto, às vezes me falam, eu até nem levo a sério, porque não vale a pena. Mas não pode manter essa dualidade, um cidadão radialista e secretário. Se ele fala como radialista, ele nunca deixa de ser secretário. Então, acaba as críticas, se o prefeito aceita que ele tenha essa postura, então é o governo que tem que ser questionado. E como vai ter um debate republicano, um debate construtivo, tendo por trás um elemento desagregador, que é o senhor secretário de comunicação. Júlio Batias, um abraço aí, o Augusto Alves da Rocha Filho, o Tinho, um abraço também. Estamos aí agradecidos com essas conexões internauticas, né? E vamos a mais informações. Tem 2 matérias mais aí, meu amigo Titonelli, de saúde agora. Vamos trazendo aí exatamente aquele assunto que eu falei, que a Fiocruz, que é a Fundação Oswaldo Cruz, lá do Rio de Janeiro, que é referência em termos de Brasil, em termos de pesquisa, descobriu que o pernilongo Culex, ele que é o nome dele, né? Ele pode transmitir a zika. Olha que zica, hein? Vamos mostrar essa matéria. E também o reconhecimento de paternidade pode ser feito em qualquer idade. Vamos lá. Pesquisadores da Fiocruz identificaram um novo transmissor do Zika. O estudo já publicado mostra evidências de que o pernilongo Culex, assim como o Aedes aegypti, também é capaz de transmitir o vírus. O pesquisador Gabriel Valal explica que ainda são necessários novos estudos, mas já foi possível perceber as diferenças entre os vetores, o que pode nortear políticas públicas para a eliminação ou redução da proliferação do mosquito. O Culex, ele coloca ovos em água extremamente, muita matéria orgânica, exposto a céu aberto, esse tipo de coisa. Então, uma política de fazer o saneamento básico poderia resolver grande parte do problema, mas, obviamente, associado com os métodos de controle
especificamente desenvolvidos para pernilongo. Ainda não foi mapeada a incidência do Culex em cada região do país, mas já se sabe que a distribuição depende de condições climáticas diferenciadas. Então, por exemplo, aqui em Recife, nós sabemos que a população de Culex é em torno de 20 vezes maior do que a Aedes aegypti. Em alguns outros lugares onde tem uma alta umidade, né, em muitos desses locais propícios para o Culex colocar ovos e desenvolver, também a população de Culex é muito grande. Mas isso tem que ser estudado muito caso a caso, porque as diferentes regiões propiciam diferentes, né, possibilidades para o desenvolvimento de uma espécie ou de outra. Pesquisadores esperam aprofundar as análises e que o resultado possa ajudar governos dos estados e federal a minimizar os danos da doença. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Tatiane de Souza. Notícias com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. A partir do momento em que acompanha e encoraja a criança a desbravar o mundo, o pai transmite valores éticos e morais. A participação do pai na vida da criança é fundamental. Esse sentimento pauta o trabalho do Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Também conhecido como CRP, o centro atende mães que buscam a paternidade de seus filhos, ou filhos já adultos que buscam o reconhecimento pelos seus pais. É uma busca que independe da idade, como explica a juíza da Vara de Registros Públicos de Belo Horizonte, Maria Luísa de Andrade Rangel Pires. Aqui no CRP, a gente atende todos os casos em que não há uma paternidade reconhecida na certidão de nascimento. Então, seja criança, seja adolescente, seja adulto, seja idoso. O CRP inicia o procedimento extrajudicial de averiguação de paternidade e, se preciso, os exames de DNA serão realizados gratuitamente. Aí a gente faz essa audiência do retorno do DNA. Se o DNA é positivo, a gente pede para eles fazem um reconhecimento, né, ajusta o nome da pessoa para adotar o sobrenome do pai, enfim. E aí depois eles fazem retirada dessa certidão de nascimento no próprio cartório ou aqui no CRP quando o cartório é do interior. Todo esse processo sem ter nenhuma despesa. O registro civil é um dos documentos de maior valor na vida de uma criança. A juíza Maria Luísa Rangel lembra que ele não só inaugura o nascimento do menor para a vida civil, como também resgata sua história. O que a gente quer, o que a gente espera e o que a gente gostaria que acontecesse em todos os casos, mas não é a realidade, é que com o reconhecimento aqui, com o DNA positivo, se estabeleça uma história de verdade, né? Ainda que não seja uma família, mãe, pai, filho, todos na mesma casa, mas que seja mãe, pai, filho convivendo bem, né? Estabelecendo uma relação. Mais informações sobre o Centro de Reconhecimento de Paternidade do Tribunal de Justiça de Minas pelo site tjmg.jus.br ou pelo telefone DDD 31 3248 4264. Agência Rádio Web, de Belo Horizonte, Bruno Costa. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 56 minutos. Um abraço para o Joaquim Vicentini. Um abraço aí, Joaquim. Como é que tá em São Paulo aí? Tudo tranquilo? Então tá bom. Um abração. Trabalhou com a gente, Joaquim, lá na Câmara, né? E também a Bruna Marinho e também a Adriana Rocha Tropiano. Acessar as nossas páginas aí. Vamos dar uma resumida nas últimas informações. Lembrando que o Bom Samaritano está com o curso de assistente administrativo do Senac, hein, pessoal? Até o dia 18, hoje é 16, tem mais 3 hoje, amanhã e depois, lá na Rua Bahia 426, para fazer inscrição. Vagas limitadas, o curso vai de setembro a dezembro e as inscrições até dia 18 de agosto agora. Só que tem que ter uma idade mínima de 15 anos e ensino médio incompleto. Vamos dar uma passadinha rápida nas últimas informações. Base aliada ameaça não votar Previdência agora. Essa tal de base aliada do Temer também tá brava, viu? Trump culpa a esquerda por atos extremistas da direita. Que absurdo. E tem aqui um líder da Ku Klux Klan, diz que ficou feliz com a morte da garota. Diz que a garota que fazia parte de um grupo, eles eram apenas um bando de comunistas, disse o homem da extrema direita. Olha o nível que está lá também. Tá cheio de Bolsonaros por lá, hein? Que coisa, não? Aliás, nós temos uma matéria aqui daqui a pouquinho sobre a condenação de Bolsonaro
quando ele foi ofensivo aí à deputada Maria do Rosário. A última matéria do Viva Maria de hoje. Também os jornais estão mostrando aí que o Congresso articula a volta do financiamento eleitoral privado e também Procuradoria-Geral da República suspende a negociação da colaboração de Eduardo Cunha para que fique para a próxima procuradora Raquel Dodge analisar aí, não para o Rodrigo Janot. Acho que, de certa forma, não sei se o Cunha ficou contente com essa mudança ou não, né? O governo reduz previsão de salário mínimo de R$ 979 para R$ 969, como já mostramos, para 2018. Fundo eleitoral de 3,6 bilhões deve ser revisto após repercussão negativa. O deputado Vicente Cândido resolveu aí mudar o valor. Realmente, todo mundo chiou com esse valor. Estudo encontra defeitos em 56,4% dos imóveis do Minha Casa Minha Vida. É um estudo feito em nível de Brasil. Bancada quer afrouxar refis para apoiar Temer. Parlamentares exigem manter pontos que pesam contra a meta do governo. Avanços incomodam setores que tiveram de se curvar, diz Temer. Temer está fora da realidade, me parece, né? Temer entrega a direção da saúde a campeão de citados na Lava Jato. Fez um acordo com o Partido Progressista e botou alguém lá que é campeão, o partido campeão de citados na Lava Jato, que é o Partido Progressista. Distrito Federal anuncia que pode atrasar ou parcelar salários de servidores, além de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que já o fizeram assim, né? E o Corinthians previa ter 52 milhões com vendas de atletas, mas vai ganhar apenas 8 milhões de reais. Mais informações aqui no site UOL, vamos dar uma olhadinha. O senador Pinto Molina, que é boliviano, era ex-senador, na verdade, estava refugiado no Brasil, teve um acidente de aviação e acabou morrendo. E o prefeito Dória é alvo de protesto em Natal, onde vai receber homenagem. Não é tão bem-vindo assim, diz a matéria do site UOL. Aliás, o prefeito de São Paulo, Jorge Dória, tem que ficar mais em São Paulo, viu? Que viaja ele, viu? Já está pensando em futuros voos. E diz que Tucano tem voo curto, né, Titonelli? Mas ele está pensando em voos maiores aí, pelo que a gente percebe. Obrigado a Marilena Aguilar e também os demais amigos que acessaram a nossa página. Eu tenho ainda duas matérias. A entrevista nós vamos deixar para... Tem uma entrevista para mostrar aí como funciona a extrema-direita lá nos Estados Unidos. Vamos deixar para outro dia, que não dá tempo hoje. História hoje falando, isso é importante para nós que gostamos de música, os 40 anos da morte de Elvis Presley, que aconteceu exatamente no dia de hoje, 16 de outubro. Eu me lembro bem dessa data, eu estava em São Paulo, foi em 1977, me lembrei agora. 1977, quando morreu o Elvis Presley, eu ouvi a notícia no final da tarde lá no meu consultório, quando estava em São Paulo ainda. 40 anos já se passaram, então, né? Parece que foi ontem, rapaz. E na sequência, essa matéria que fala da condenação de Bolsonaro. Boa tarde a todos, amanhã tem mais. Com credibilidade. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. Well, it's one for the money, two for the show. But if you get ready now, go, cat, go, but don't you. Elvis Presley era um fenômeno. Vendeu mais de 1 bilhão de discos. Foi indicado 14 vezes ao Grammy. Os 3 troféus que ganhou foram por gravações de canções gospel. O rei do rock and roll construiu também uma carreira próspera em Hollywood e estrelou 33 filmes. Um menino carismático e talentoso que dançava de um jeito inusitado para a época, era de uma família pobre de Tupelo, no Mississippi. Elvis morreu aos 42 anos de arritmia cardíaca agravada pelo consumo de remédios. Separado, solitário, tinha desenvolvido uma compulsão por comida. E comer sempre foi uma paixão. Um restaurante nos arredores de Denver, no Colorado, ainda vende o sanduíche preferido dele. Elvis conheceu o prato quando fez um show na cidade e gostou tanto que tempos depois pegou um avião particular para buscar o Fool's Gold Loaf,
feito com manteiga de amendoim, fatias de bacon e geleia. O cozinheiro Nick Andarlakis conta que Elvis amava o sanduíche, que ele diz é bem simples. The sandwich that Elvis Presley loved when he came to the Colorado Mine Company. Um frequentador assíduo do Nick Café é um ex-policial que fez diversas vezes a segurança de Elvis. Robert Cantwell é um dos amigos a quem o generoso cantor presenteou com um Cadillac. Quando Elvis morreu, Cantwell foi até Memphis para o velório. Ele tocou nas mãos de Elvis e conta: ele estava frio como gelo. So I touched him and shook his hand underneath the thing there, and he was cold as ice. Se Elvis morreu mesmo, pelo menos para o bem de tantos fãs pelo mundo, a alegria da música do rei do rock and roll não vai desaparecer nunca. De Denver, nos Estados Unidos, Gislene Nogueira. Com a matéria sobre o Elvis, encerramos a transmissão pelo Face, mas continua aí na cidadania, a matéria sobre o Bolsonaro vem daqui a pouquinho aí no Viva Maria, tá ok? 104.9, aplicativos Radionet TuneIn ou www.radiocidadania.com.br. Até amanhã, até mais.